Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos conversar com André de Ângelo, engenheiro que comanda a operação brasileira da espanhola Acciona, responsável pela maior obra de infraestrutura em execução na América Latina. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele é engenheiro civil e comanda a operação brasileira da construtora espanhola Acciona, que fatura 3 bilhões e 800 milhões de reais por ano no Brasil. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com André de Ângelo, a liderança máxima da Acciona no país. André, obrigado pela presença em nosso estúdio. Bom, a Acciona está em vários negócios, mas no mundo eu vou destacar, por exemplo, que ela já foi responsável pelo metrô de Dubai e pela expansão do metrô de Madrid. Por aqui, vocês são responsáveis pelo projeto da linha 6 laranja e tem estudos ainda da linha 16 violeta. Tem muita diferença em fazer projetos grandiosos de mobilidade, sobretudo que envolve metrô, em países como Índia e Espanha, se comparado com o Brasil? Primeiro, boa noite, Bruno. Obrigado por me receber aqui no Show Business. É um prazer estar aqui comentando um pouco, falando sobre a Acciona no Brasil. Mas antes de te responder objetivamente a tua pergunta, eu queria comentar um pouco da experiência da Acciona em mobilidade urbana. A Acciona é uma companhia que tem mais de 100 anos de atividade, é um grupo espanhol que hoje atua em mais de 40 países, investindo fortemente em infraestrutura e energia renovável. E dentro do setor de infraestrutura, muito focado em mobilidade urbana, em concessões, e executou recentemente o metrô de Dubai, conforme tu comentastes aqui. Executamos o metrô, a linha 1 do metrô de Quito, que foram 20 quilômetros, que ela terminou a construção mais ou menos na época que nós viemos para cá e assumimos a linha 6 do metrô. E sim, existem diferenças entre construir em Dubai, construir em Quito, construir no Brasil, já fizemos também metrô de Medellín, e Madrid, mas basicamente, se nós, independentemente do país, cada país tem suas regras, suas leis, mas quando a gente fala de engenharia, depende do solo, se o solo tem mais rocha, se é mais solo com menos resistência. Por exemplo, aqui em São Paulo mesmo, a complexidade dessa linha 6 é tremenda. Hoje nós é a linha mais profunda que está sendo executada no Brasil. É isso que eu ia perguntar. O solo do Brasil é bom? Depende da região. O próprio São Paulo. São Paulo nós temos ali essa linha que são 15 quilômetros, 5 quilômetros dela é em rocha, certo? Uma rocha com mistura com um pouco de solo mais arenoso, e os outros 10 quilômetros já uma formação de solo sem rocha, muito mais argiloso, que é onde a produtividade é muito maior. Então, para ter uma comparação, praticamente o mesmo tempo que nós escavamos 5 quilômetros em rocha, foi onde nós escavamos 10 quilômetros em solo mais argiloso, aqui em São Paulo mesmo. Então, do lado do rio Tietê é um tipo e do outro lado é outra formação rochosa. E sem falar nas profundidades. Aqui nós temos estações a 70 metros de profundidade. Então, são as estações mais profundas executadas no Brasil. Dubai era metrô de superfície. Em Quito, metrô também subterrâneo, mas com uma profundidade muito menor e muita rocha também. Então, cada país, cada solo, cada região, não digo nem país, cada região tem a sua particularidade, ou seja, fazer metrô sempre é diferente. Como eu abri essa edição do Show Business, eu quis mostrar o quão grandioso são os negócios aí da Acciona no mundo. São 40 países, uma empresa centenária. São quantos anos no Brasil? 27 anos já. 27 anos no Brasil. No Brasil.
e apresentei o metrô porque o metrô talvez seja uma das formas mais eficazes de você mexer com a estrutura de uma cidade, com o bem-estar de uma cidade, porque você tem números para trazer para a gente, por exemplo, essa linha nova que terá em São Paulo, essa linha 6, de quanto diminui o tempo de um passageiro que a partir do ano que vem, será? Quando que vocês entregam essa? Hoje o cronograma está previsto, nós entregarmos, são das 15 estações, entregarmos 8 estações. 8 estações. Em outubro do ano que vem, da Brasilândia até a estação Perdizes, e em outubro de 27, da estação Perdizes até a São Joaquim, no centro. Então, né, e hoje, as pessoas que tomam o transporte urbano, o ônibus, na Brasilândia, para chegar no centro, na São Joaquim, leva aproximadamente 1h30. Quando a linha estiver pronta, essa mesma pessoa vai levar 23 minutos. 23 minutos. Então, Bruno, isso são 2h30 por dia a mais, né, na vida dessa pessoa, para ela estudar, para lazer, para estar com a família, ou até trabalhar, né? Enfim, ter algum recurso a mais, né? Então, esse eu acho que é o principal legado que um projeto desses deixa numa cidade como São Paulo ou qualquer outra que ele vier a ser implantado, né? É essa qualidade de vida que ele vai ter, são as reduções de emissões que vão ter pelo fato de ser elétrico. Então, tem muita coisa que... E o próprio desenvolvimento das regiões, a avaliação, a melhor avaliação dos imóveis onde o trem está passando. Então, isso, as pessoas no entorno sempre têm benefícios, né? Bom, e como eu estava apresentando, então, uma empresa centenária, há 27 anos no Brasil, com sede na Espanha. E aí, você que é a principal liderança aqui no país... Como é que os europeus, os seus chefes mores, né, os diretores, a direção da Acciona na Espanha, têm visto o Brasil, o cenário macroeconômico brasileiro, especialmente com juros a 15% ao ano? Como tu disseste, quem está há 27 anos no Brasil já passou por vários ciclos, né? Vários governos, né, várias políticas econômicas, ou seja, isso é sinônimo de que acredita no país, né? A Acciona é um caso, né? Tivemos muitos bons momentos, fizemos obras emblemáticas como a Sala São Paulo, que é a antiga estação Júlio Prestes, onde nós fizemos esse projeto há 26 anos. E hoje essa sala ainda é uma das 10 melhores salas do mundo, né, na questão sinfônica. Então, esse é um exemplo. Fizemos o Porto do Açu, no estado do Rio de Janeiro, também uma tecnologia nova que não existia no Brasil ainda, que são de caixões, certo? Que são para onde piers de águas mais profundas, que a gente nunca tinha sido feito no Brasil também. E fizemos Rodoanel Norte, 2 tramos, e é claro que a partir de 2020 nós assumimos a linha 6, né? E com investimento muito forte, que é uma PPP, onde parte do investimento é privado, nosso, e outra parte do governo do estado, né? Então, isso eu te comento através de exemplos, para que tu entendas como o espanhol vê, né? Ou seja, acredita no país, vê com muito bons olhos, enxerga o Brasil hoje, né? Nunca teve num momento tão bom para a infraestrutura, né? Mesmo que nós tenhamos, que eu vou comentar um pouco depois sobre a questão das taxas de juros que tu falaste, né? Mas o Brasil, nós viemos quebrando recorde tras recorde de 2023, 2024 em investimento em infraestrutura. Só em 23 foram investidos mais de 240 bilhões de reais no setor de infraestrutura. Esse ano nós devemos estar chegando, 24, esse ano nós devemos estar chegando em 280 mais ou menos bilhões. E a partir do ano que vem, uns 300 bilhões de reais de investimento, né? Em telecomunicações, em energia, em saneamento, e transporte e logística, né? Aí eu coloco portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, né? Agora, o grande, né, a questão aí é que mais de 80% desses valores são da iniciativa privadas.
Mais de 80%? Mais de 80% desses valores são iniciativa privada, né, que são projetos PPPs ou concessões. Hoje o setor elétrico praticamente é privado, investimento privado, setor de telecom praticamente privado, né, e setor de rodovias, o número de contratos e licitações ocorridas de concessões de PPP no setor de rodovias nunca tinha sido tão grande como é, né? Isso é fruto do quê? Do amadurecimento. Se nós olharmos projetos de 10 anos atrás ou mais, os contratos de concessões de PPPs não tinham nada a ver com os contratos de hoje. Houve um amadurecimento na questão de gestão de riscos, compartilhamento de riscos, né, a própria estruturação financeira, né, que vieram acontecendo ao longo desses últimos anos, que hoje o país passa a ser muito atrativo para qualquer investidor em infraestrutura no mundo, né, porque nós temos pipeline gigantes de projetos estruturados em execução e ainda a ser licitados. Então, isso faz com que a Acciona, que é um grupo, né, que investe em infraestrutura, né, enxergue o país, Brasil, com muita vontade de seguir investindo, né? Bom, e além de todos esses projetos que a gente está falando nesse primeiro bloco aí do Show Business, em setembro vocês venceram um lote da PPP da Sanepar, né, que prevê a prestação de serviço de saneamento em municípios lá do Paraná. Isso. Né? Como é que vai ser esse trabalho? Olha, nós já iniciamos o trabalho, né? Nós ganhamos o ano passado a PPP da Sanepar, são 48 municípios, onde nós assumimos toda a parte de investimento e depois gestão e operação da parte de resíduo, de saneamento, né, de esgoto, vamos dizer assim. Nós vamos atender 250 mil pessoas, mais ou menos, nesses 48 municípios, né, onde o objetivo é justamente atender um marco legal de saneamento, que é de 2020, onde existe a meta de chegar a 99% de água, né, de entrega de água tratada, e 90% de esgoto coletado e tratado. Então, são 22 anos de concessão, né, nesses municípios. Nós vamos estar aí. Nós estamos em etapa de implantação, de construção de estações de tratamento de esgoto, de redes, né, vai ser um período de alguns anos de investimento e logo a operação, né? E também ganhamos, né, assinamos no início de outubro, um outro contrato muito parecido no Espírito Santo, com a CESAM, né, que é a Companhia de Água de Saneamento do Estado do Espírito Santo, ali onde também nós estamos assumindo 8 municípios importantes do Estado, com um escopo muito parecido também da execução de obras para coleta e tratamento de esgoto e depois a operação disso. E vocês têm interesse de participar de outros leilões aí do setor de saneamento? Sim, muitos, né? Porque hoje o Brasil, né, conforme eu te falei recentemente da questão da infra como um todo, o saneamento ele tem um plus a mais ainda, né? Com o novo marco de 2020, fez com que todas as cidades, estados, né, e as companhias de água, elas tenham que cumprir as metas de universalização do saneamento. Isso quer dizer, né, 99% de água tratada, entregue nas residências e 90% dos esgotos coletados e tratados. E isso abriu um leque muito grande, né, onde para atingir essas metas o recurso público não é suficiente. Te dei um exemplo agora há pouco, desse volume grande de investimento, 80% é privado. E saneamento, ainda mais. Então, isso fez com que grandes municípios, grandes companhias de saneamento estaduais trouxessem a iniciativa privada para atender essas metas. E foi aí, então, em função disso, são esses contratos e licitações grandes que estão acontecendo, né, e que estão para acontecer ainda nos próximos anos, para entrega, né, para fazer, compartilhar, né? Às vezes pode ser uma concessão plena total, onde um privado assume água, esgoto e a operação, né? Ou PPPs só de esgoto ou só de água, mas o mais importante, a iniciativa privada participando junto e trazendo investimento para poder atingir a meta. Então, bom, pelo que a gente tem observado das palavras aí do André de Ângelo, o setor de engenharia, de infraestrutura no Brasil, ele está aquecido. Tá, bastante. Está muito aquecido. Muito aquecido.
Mas agora eu quero focar em termos de profissional. Tem profissional de obra suficiente para atender essa demanda aquecida que você tem falado no Brasil? Bruno, esse é um dos maiores desafios que o setor está tendo hoje, né? Conforme eu comentei antes, só no setor das licitações e contratos de PPPs e concessões que ocorreram em 2024, nesse ano, né, essas empresas todas têm que encontrar as pessoas para poder executar a obra. Precisa para trabalhar. Então, e são novas obras, né? E todas elas acontecendo ao mesmo tempo. Então, e o mercado de engenharia passou um tempo desaquecido. Isso fez com que grandes profissionais mudassem de ramo, né? E agora o desafio é encontrar. No setor ferroviário, que é um setor onde nós estamos hoje, mobilidade urbana, é um exemplo prático. O Brasil ficou muitos anos sem ter investimento no setor de metroviário. E agora estamos com a linha 6. Hoje nós temos 11.400 pessoas trabalhando nesse projeto. 11.400 pessoas trabalhando, né? Diariamente? Diariamente, 11.400. Ou seja, é a maior obra em execução hoje na América Latina, né? Então, existem, só aqui em São Paulo, o TIC, que foi licitado há pouco tempo também, que é de Campinas para cá, também já começa em execução. Existem outras licitações, outras linhas de metrô, né? A linha 2 no metrô sendo executada. Então, são grandes projetos, Belo Horizonte também está fazendo metrô. Então, são grandes projetos da área metroviária e que não se formou engenheiros. Então, esse é o grande desafio. Eu vou fazer a mesma pergunta. Faz 2, 3 edições aqui do Show Business, eu recebi o Ernesto Pousada, CEO da Vibra Energia, e vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz a ele. Porque nós recebemos, na nossa produção, recebeu uma pesquisa da CIE, né? CIE. Você foi estagiário, inclusive. Fui estagiário. A CIE é o Centro Integrado Empresa Escola. Ele conecta empresas com universidades. Você chegou a ser estagiário? Eu fui estagiário, meu primeiro estágio foi pelo CIE. Foi lá, coincidência, aí a gente recebeu recentemente uma pesquisa exclusiva desse centro dizendo que o interesse, é um alerta, né? O interesse do jovem brasileiro em cursos de engenharia tinha caído para 12%. É um número realmente muito pequeno se você comparar com outros anos anteriores. Você é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você tem algum palpite por esse baixo interesse do jovem brasileiro na engenharia, no curso de engenharia? Alguns palpites, né? Ou seja, que eu vejo, e na verdade constatações, né? Claro. Primeiro, o setor ficou muito desaquecido nos anos para trás, né? Então, o engenheiro não via, né, não enxergava futuro, não enxergava carreira pelo fato de ter muito poucas obras em andamento, né, no Brasil. Totalmente diferente de hoje, né? Segundo, muitos engenheiros, né, da carreira mais na prática, que é o engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, né, acabou migrando, né, para a engenharia da computação, né, para a tecnologia, tá, né, que hoje é um mercado muito aquecido, onde todo mundo busca profissionais nessa área, né? Então, esse é um dos grandes motivos, né? E é claro, o mercado financeiro também, né, é um mercado onde muitos engenheiros se formam e vão trabalhar no mercado financeiro. Então, esse é um dos motivos que a gente tem, né, com menos formação na área. Mas o Brasil ainda é um dos países, junto com a Índia e com o México, que mais formam engenheiro, né? Então, e aqui eu trago um trabalho muito bacana que nós estamos fazendo, né, com engenheiros jovens no Brasil. Nós já temos hoje mais de 150 engenheiros de formação, formados de entre 1 e 2 anos de formados, né, que estão na Acciona pelo mundo, né? Mas é uma espécie de trainee, é um estágio? Sim, é um programa que nós chamamos ICSPA. É como se fosse um trainee, tá, né, onde nós identificamos, ou seja, é um programa onde os engenheiros, né, que estão com um ano de formado, entre 1 e 2 anos, se inscrevem, né, e nós escolhemos 50, ou seja, dentro da qualificação, 50 desses engenheiros por ano. Eles entram na Acciona, aqui no Brasil,
trabalham durante o dia nas obras do metrô, da linha 6 do metrô, fazem um job rotation durante o ano entre áreas técnicas, administrativas, mecânicas, planejamento, enfim. À noite, nós temos uma parceria com a Politécnica de São Paulo, a USP, com a Politécnica de Madrid e a Acciona, onde se preparou como se fosse um MBA na área de gerenciamento de projetos. Então, à noite, eles têm 2, 3 vezes por semana aulas, né? Durante o dia trabalho, e passaram-se 12 meses, de janeiro a dezembro, se formam, e entre janeiro e abril, 100% dos engenheiros são expatriados. Eles vão trabalhar nas outras grandes obras que a Acciona tem pelo mundo. Hoje nós temos mais de 150 engenheiros espalhados entre Austrália, Espanha, Polônia, Inglaterra, Chile, Peru, México, Estados Unidos, Canadá. Mas eles voltam para o Brasil? Eu quero trazê-los de volta. Eu sempre digo, vocês vão, aprendam mais dentro de uns 4, 5 anos, a hora que vocês voltam para cá. André. Não, mas esse é o objetivo. Porque se nós não fizermos a nossa parte, Bruno, é difícil alguém fazer. É lógico. Né? Então, como o Brasil nós exporta grandes talentos em várias áreas. Em várias áreas. Né? Atrair novamente, né, os brasileiros para trabalhar aqui. Mas se temos bons projetos, a turma vem, né? E hoje a expectativa que nós temos para o Brasil é seguir crescendo, seguir investindo, seguir construindo e com projetos de envergadura. E com esses projetos de envergadura é onde o engenheiro quer, né? O engenheiro gosta de desafio, né? Então... A gente está falando da falta de profissionais, né, na área de engenharia por essa demanda aquecida no Brasil, segundo o André de Ângelo. Eu quero destacar para a nossa audiência um projeto que eu particularmente achei muito interessante, porque vocês têm mais de 920 mulheres trabalhando nessas obras. Como é que se identifica e, sobretudo, você estimula mulheres na obra? E quando estou falando mulheres nas obras, é mulher pilotando caminhão, é formar pedreira. Como é que se forma e como é que se estimula isso? Bruno, obrigado. Esse é um dos temas que eu adoro comentar, né? Que nós temos hoje como objetivo fomentar, né, a formação profissional de mulheres, ou seja, o empoderamento feminino. Né? Hoje, eu não sei, acredito que não tenha outra empresa, outro projeto, né, que tenha mais de mulheres na frente de obra que o projeto da linha 6. Como disseste, são 920 mulheres. Nós chamamos um programa Acciona, né, Mulheres na Construção, onde nós identificamos as mulheres, né, trazemos as mulheres para o canteiro. Temos uma parceria muito boa com o Senai. Desde o início da obra, nós temos uma parceria com o Senai para a formação profissional, tanto de mulheres quanto de homens, né, que é justamente para dar, né, atendimento nessa falta de mão de obra profissional hoje formada. Então, com o Senai a gente consegue isso também. E essas mulheres hoje, elas estão, né, pilotando caminhões, dobrando ferro, né, carpinteria, né, toda a parte de acabamentos e, é claro, parte administrativa, onde seria mais comum, né? E é um sucesso, E além das mulheres na construção, nós temos um segundo programa que é social, né, onde nós identificamos aquelas mulheres nas regiões mais vulneráveis, onde elas, por uma questão pessoal, por ter filho pequeno, com dificuldade para a escola, enfim, alguma coisa que ela não possa sair de casa para trabalhar, nós damos cursos que nós chamamos Acciona por Elas, damos curso de empreendedorismo, ou seja, nós damos formação de cabeleireiro, pedicure, manicure, costureira, né? Já temos algumas versões desses cursos e hoje as professoras, as nossas atuais professoras que treinam essas mulheres, né, são as primeiras alunas das primeiras turmas. Então é tão bacana isso, porque hoje elas têm como ter uma renda em casa, mesmo não podendo sair para trabalhar, mas elas têm a sua renda, né? Então esse é um dos legados também que a gente, em todos os projetos que nós estamos hoje, a gente faz questão de deixar, né? Como podemos melhorar a qualidade de vida das pessoas, não só depois da obra pronta, que nós já falamos aqui, mas também durante a execução da obra. Agora, como é que os homens
que trabalham na Acciona, nos projetos da Acciona, veem esse tipo de programa que vocês têm estimulado mesmo, esse programa aí das mulheres empreendedoras. Exatamente. Eles veem muito bem. No início é um desafio. Eu imagino, por isso que eu estou falando, não deve ser tão fácil no início, talvez. No início é um desafio, né, porque é um ambiente, principalmente na frente de obra, né, puramente masculino. Total. Então, nós tivemos que fazer adaptações, turma só de mulheres, né, e com o tempo fomos ajustando, e o próprio pessoal da obra viu que isso era uma realidade, que não era uma tentativa, vamos sentar com mulheres, não deu. Não, é uma realidade, né? Hoje o gestor é avaliado por isso. O gestor hoje ele é avaliado por a quantidade, também uma das metas é a quantidade de mulheres que tem trabalhando na equipe dele. Agora, mas tem um interesse feminino por esse tipo de trabalho na obra, por exemplo? Tem, senão nós não teríamos 920 mulheres, né? Então, porque quando a pessoa não conhece como que é a formação, como que é o trabalho, claro que existe a resistência, né? Porque tu olha, gente, como é que eu vou dobrar um ferro? Né? Então, agora no momento que tu tem um treinamento, né, e aprende, aquilo passa a ser um ofício, e todo mundo gosta de ter isso, né? Tem um exemplo bacana também, a fábrica de novelas, que são os anéis, esses que vão dentro do túnel que dão a estrutura. 70% da fábrica, das pessoas na fábrica, são mulheres. Queríamos chegar à meta de 100%, não conseguimos, porque ainda existe serviços muito pesados, que requer muita força física, que não tinha como. Mas 70%, 100% da gestão da fábrica, então é um orgulho, isso é muito bacana. Bom, deixa eu perguntar para o André de Ângelo, engenheiro civil que comanda essa construtora espanhola, que está comandando aí, é responsável pela maior obra da América Latina atual. Impressionante, hein? Quais são os gargalos na engenharia e infraestrutura do Brasil? Boa pergunta. Acho que como nós já comentamos aqui, é a mão de obra disponível para isso. É o principal, né, na sua avaliação? Essa falta aí de mão de obra é o principal, talvez? Não, uma vez que tenha o projeto em vias de iniciar, é um grande desafio. Mas a gente tem que pensar um pouco antes, né? Na infraestrutura, né, nós, por mais que eu comentei que estamos vivendo um momento histórico, ainda falta o dobro, certo? Os países para estar em condições plenas, vamos falar de desenvolvimento, eles investem um pouco mais de 6%, né, 5%, 6% do seu produto interno bruto em infraestrutura. Mesmo nós quebrando o recorde, nós estamos em 2,4%. Então temos que investir o dobro ainda, né? E para isso precisa planejamento, né, políticas de longo prazo, certo? Segurança jurídica, que isso no Brasil, né, a minha opinião é que nós temos, senão nós não estaríamos 27 anos investindo num projeto como a linha 6 do metrô, que é um projeto de 30 anos, né? Então, mas o Brasil hoje é referência, né, e está no caminho, né? Mas são esses desafios, né? Para poder atingir a plenitude ainda falta planejar muito, banco de projetos e investimento nisso. Mas eu já ouvi você falando em outras oportunidades que o Brasil é o país que mais tem PPP no mundo, é isso? Hoje, o programa de PPPs e concessões do Brasil, eu desconheço que algum outro país tenha tal qual está estruturado do Brasil. Porque hoje nós temos PPPs na esfera federal, e esse tipo de licitações PPPs na esfera federal, em vários estados, né, e vários municípios também, né, de uma forma totalmente estruturada, onde qualquer pessoa que queira investir no Brasil, que queira ter conhecimento, entra nos sites dos diversos estados, as secretarias, governo federal, Ministério do Transporte, e vai estar ali. Todos os projetos listados, a sua etapa de evolução, alguns estão em desenvolvimento de viabilidade, outros estão já em análise para o Tribunal de Contas, outros estão edital sendo elaborados, outros estão em licitação, e isso nós não vimos em nenhum outro lugar, não. A gente comentou aqui sobre esse desafio, né, no setor de infraestrutura, no setor de engenharia
no Brasil, que é a falta de profissional diante, segundo André de Ângelo, essa demanda aquecida em projetos no Brasil. Mas agora eu quero falar de mercado de trabalho, e mercado de trabalho atual, sem até mexer tanto na sua área. Porque o André de Ângelo começou como estagiário na Andrade Gutierrez, isso há mais de 1996. 96. Exatamente, faz quase 30 anos. Faz quase 30 anos. Quais as diferenças, André, entre o mercado de trabalho, quando você começou em 1996, com o mercado de trabalho atual? Eu acho que hoje o mercado, né, as empresas, né, estão mais exigentes, né? Então, na época que eu começando em estagiário de obras, né, as necessidades que a empresa te pedia era muito mais conhecimento de projeto, de obra, execução, enfim, né? Hoje... Era mais técnico? Era mais técnico. Era mais técnico. E, claro, quando se tu ias para desenvolvimento comercial, isso mudou muito pouco, né? Mas, sem dúvida, que com o crescimento com as inovações que houveram, com a tecnologia entrando fortemente nas empresas, nos projetos, né, o engenheiro tem que estar mais preparado, né? Ele tem que estar mais preparado, ele tem que ter mais conhecimento, né? E não só tecnicamente, né? Hoje, ou seja, as competências, né, de desenvolvimento pessoal, de relacionamento interpessoal, nunca foi tão importante no ambiente de trabalho. É mesmo? Né? Nunca foi tão importante. Então, saber se relacionar, saber conversar, saber pedir, né, saber escutar, né, isso é o que faz a diferença, né, do que eu acho do sucesso de um profissional, né? Então ele tem que vir com isso hoje, né? E do jeito que está o mercado, principalmente nas gerações, né, que estão iniciando, né, a sua vida, né, eles já nasceram, muitos já nasceram com a tecnologia do lado, com o celular do lado, com o iPad, né, que de uma forma ou outra tira a tua atenção e que às vezes as pessoas acham que é muito mais fácil, que antes tu tinhas que aprender com o teu chefe, né, para subir na carreira, né, hoje as pessoas acham que perguntam no qualquer aplicativo ali de inteligência artificial, não, já aprendi e já quero subir, né, e não é assim. Então, essa ansiedade que tem que ser tratada. E tu trata com desenvolvimento, né, com conversas, conforme eu comentei aqui, né? Não, foi muito... Você antecipou uma pergunta que eu costumo fazer, que eu gosto de discutir aqui no Show Business, como os CEOs das maiores empresas do Brasil, que passam por este programa, têm visto os profissionais que chegam ao mercado de trabalho. Você é presidente, né, diretor-geral de uma companhia que tem milhares de profissionais, né? Simplesmente numa única estação, uma obra de metrô, você tem mais de 11 mil profissionais. E tem muita gente jovem, né? Muito. Isso é uma coisa, então, que você observa nesses jovens profissionais. Sim. Talvez uma desatenção exacerbada nesses jovens em projetos. Você percebe isso, então? Não, eu não diria desatenção, né? Uma falta de foco ou... Eu diria que o que eu noto é um pouco de ansiedade em querer crescer de uma forma rápida, né? Ou seja, não querer querem antecipar etapas de formação, né? Porque não basta tu ler para aprender, tu tem que vivenciar, tu tem que ter experiência, né? Então isso é muito comum na geração. Mas a gente aprende muito também, Bruno, né? Então, porque a forma de aprender hoje não é a forma que eu aprendi quando eu entrei de estagiário na Andrade, claro, há 29 anos atrás, né? Hoje nós também, como gestores de gente jovem, temos que aprender com eles, também ter paciência, né? Escutar, observar, para poder ir ajustando caso a caso, porque cada pessoa tem seu perfil também, né? Agora, seja jovem, seja um profissional sênior, qual é a característica determinante que faz você promover um profissional? Ele tem que estar preparado. Ele tem, né, a gente faz provavelmente, muitas das pessoas que estão nos vendo aqui têm seus métodos internos das companhias, métodos de avaliações, né?
Mas ele tem que estar preparado, né? Ele tem que já ter cumprido as etapas naquela função que ele está, né? E para poder assumir novos desafios, né? E que hoje é um dos temas, as dificuldades que nós temos com a turma mais jovem, que realmente as pessoas acham que já estão preparadas e ainda não estão, né? Então, o fato de já ter coberto todas aquelas necessidades que ele tinha para a função que ele está executando, né? E desenvolver, principalmente se ele passa de uma função onde ele trabalha sozinho, para uma função onde vai liderar. E normalmente, quando ele vai liderar os colegas dele, que é mais difícil ainda, que hoje grandes pessoas que trabalham em grandes empresas, Maria, já passaram por essa situação, né? Então isso torna mais difícil. Os seus colegas. Os seus colegas, né? Exatamente. Hoje, se eu tenho um par, eu sou promovido, eu vou liderar meu par, né? Então, estar preparado para isso requer, né, né, muita relação interpessoal, né, saber escutar muito, né, saber servir também, saber as necessidades das pessoas, porque se tu não serve o teu time, né, como é que tu vai exigir que eles façam as coisas que você tem que fazer, né? Então, essa maturidade que é a mais difícil, né? Tenho certeza que várias pessoas já sentaram aqui e conversaram contigo, deve ter dito, olha, já cansei de perder um bom gerente, né, e ganhar um péssimo diretor, né? Ou perdi um belo de um coordenador e ganhei um mau gerente, né? Porque o fato de liderar pessoas não é simples. Então, a gente tem que identificar que eles estão preparados. Mas aí vai do talento seu... Do líder direto. Do líder de identificar esses profissionais, né? Exatamente. Porque é isso que você está falando. Um gerente, você promover como diretor, às vezes você vai perder um... E é muito comum, viu? E é comum. É muito comum. É muito comum. Né? Agora, numa entrevista de emprego, você que tem experiência aí em tantos cargos de liderança... E que você já passou por muitas entrevistas de emprego, você do lado do balcão com a caneta ali, está contratado ou não vai seguir aí no processo seletivo. O que é determinante aí para você eliminar um candidato, André D'Angelo? Eu vou inverter, eu vou dizer o que é determinante para que eu contrate esse candidato, tá bom? Né? Eu vou inverter, né? Pode inverter, pode inverter. A pessoa tem que ter vontade, ele tem que ter brilho no olho? Como eu sou um gaúcho, né? Você tem que ter faca na bota, né? Tem que estar ali com ganas, né? Com vontade de entrar, sabe? Ele tem que vir preparado, ele tem que saber da empresa tanto quanto tu, né? Pelo menos as informações que são públicas, né? Ele tem que entender bem a função que ele vai fazer e ter uma posição, uma postura durante a entrevista, né? Que tu consiga identificar, rapaz, esse cara eu queria ter comigo, né? Queria ter essa pessoa comigo porque ele vai voar, né? Então... Só foi falar que você é gaúcho que voltou o sotaque rapidinho. Rapidinho, viu só? Quantos anos longe do Rio Grande do Sul? 18 anos, eu saí em 2007. Mas você começou como estagiário no Rio Grande do Sul? Como estagiário em Porto Alegre. Aí lá na área comercial, depois fui fazer obras no interior do Rio Grande do Sul, depois passei pelo Tocantins, Goiás. E aí foi. Aí fui parar na América Latina, Buenos Aires, Argentina, Panamá. Peraí, daqui a pouco a gente fala um pouco mais muita coisa da carreira de André D'Angelo. Nós estamos conversando com o diretor-geral da construtora espanhola Acciona, o diretor-geral aqui no Brasil, o André D'Angelo. O Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes. E nós voltamos com o Show Business nesta edição, falando aí com André D'Angelo, diretor-geral da construtora espanhola Acciona, ele que comanda a operação brasileira e que, segundo você falou, está no meio aí da maior obra da América Latina, que é a linha 6 de São Paulo, né? Isso aí. Mais de 11 mil profissionais trabalhando ali diariamente. Sendo mais de 900 mulheres. Você encerrou o último bloco falando da sua trajetória, né? Gaúcho, ele falou de gaúcho, já começou o sotaque a voltar e falou da trajetória aqui no Brasil. Mas eu gostaria de chamar a atenção
sobre a trajetória do André de Ângelo em vários países da América Latina, porque você passou pela Argentina, você passou pela Venezuela, pelo Peru, pela Colômbia, por outros países e em cargos de liderança. Com essa vivência toda, em todos esses países, como é que você define a América Latina? Essa pergunta muito boa, né? É difícil definir a América Latina como um todo, né? Porque cada país tem a sua particularidade. É muito comum nós, as pessoas que conhecem pouco os países, né, os países vizinhos, né, e que pensem que trabalhar no Peru é a mesma coisa que trabalhar no Equador, na Colômbia, na Venezuela, né, em função, não é porque ele tem o mesmo idioma que é a mesma coisa, é pelo contrário, né? Cada país tem a sua particularidade, né? E fazer negócios em cada país desses também é diferente. Então, a gente tem que, quando chega num país diferente para desenvolver uma oportunidade de negócio, a primeira coisa que a gente tem que ver é a adaptabilidade. Como que a gente se adapta ali, né? Então, porque são regras distintas, são culturas distintas, desde da alimentação, né, da forma de viver em si, desde do mercado de trabalho. Então, isso, a empresa ela tem que, né, entender aquilo ali e ver como tu adapta a forma que tu trabalhas. Não adianta, porque se nós sermos nessa época, eu estava na Andrade Gutierrez, né? Que às vezes as pessoas vão, não, eu vou implantar o jeito brasileiro no Peru. E não é. Não vai dar certo. É como a gente tem que pensar, como eu adapto a forma que a gente faz a obras no Brasil, ou um negócio no Brasil, de acordo com as regras no Peru, né? E com a forma de fazer negócio lá. Então, é difícil a gente ter uma palavra para definir a América Latina como um todo, né? Então, eu diria que cada país tem a sua particularidade e a gente tem que estar preparado. Qual foi o país mais difícil de se fazer negócio? Foi a Venezuela? A Venezuela eu fiquei lá os últimos... eu fiquei em 2014, 2015, né? Já estava numa situação complicada, né? Já uma situação de falta de insumos, né? Então, eu até diria que eu nem tive oportunidade de fazer negócio ali, eu estava muito mais na gestão de 2 grandes projetos que a empresa tinha lá. Mas você sentia isso como profissional e também como pessoa, falta de insumo? Sim, sentia. Supermercado, faltava no supermercado coisa. Sim, tinha. Faltava, né? Era eu e muitas pessoas que tinha na equipe. O pessoal sempre que viajava voltavam com malas com insumos, desde papel higiênico. Desde papel higiênico, são coisas assim, era complicado. Então isso na Venezuela, né? Por outro lado, né, tem países muito bons, né? Como o Peru é muito bom, Colômbia é muito bom, né? Nós tivemos negócio também na República Dominicana, que é outra cultura, enfim, mas eu não diria difíceis de fazer negócio, mas o fato de tu ter que te adaptar e aprender, ele te deixa mais lento até a conclusão do business, né? Essa adaptação, porque isso é uma palavra recorrente que eu escuto dos CEOs aqui do show business. É um dos segredos para estar nesse cargo que você está hoje, de diretor-geral, né? Desse cargo máximo no Brasil da construtora. Isso foi determinante? Vou mudar um pouco a pergunta. Foi determinante toda essa sua vivência na América Latina para você ser convidado a ser o diretor-geral? Porque você chegou na Acciona como diretor-geral já, né? Bruno, sem dúvida, né, que isso foi determinante, né? Essa experiência que eu tive em diversos países, né, desenvolvendo negócios, sendo responsáveis né, pela operação e desenvolvimento, né, tendo que aprender, né, cada cultura, é claro que isso foi determinante quando, né, me convidaram para assumir a posição de que eu estou hoje na Acciona, né? Eu fiquei 11 anos expatriado, ou seja, um brasileiro expatriado fora do país. Hoje eu sou um expatriado no meu país, porque hoje, né, a empresa que eu trabalho, que eu lidero aqui, é um grupo espanhol, né?
Então, mais no meu país, né? Então, e sem dúvida que a adaptação, inclusive, aí ela é fundamental, porque te adaptar também a uma empresa, né, que não é brasileira é diferente, né? Eu fiz uma pergunta no primeiro bloco sobre como os espanhóis, né, essa empresa centenária, tem visto o Brasil em termos macroeconômicos, né? Sobretudo, eu perguntei especificamente em termos de taxa de juros, né? Como se adaptar aí um estrangeiro olhando o Brasil com 15% de juros ao ano. Mas agora vamos fugir dos juros, porque você já explicou muito bem como eles vêm e eles apostam há 27 anos no Brasil, ou seja, eles entendem como funciona a maneira de fazer negócios no Brasil. Mas como é que eles veem o Brasil? Vamos sair dos juros. Como é que eles veem o Brasil? Um país com muita oportunidade. De negócios. Muitos negócios, né? Um país, né, com uma população, né, muito qualificada. Volto a dizer, dei alguns exemplos aqui da quantidade de engenheiros que nós estamos formando e levando para outros países, né, dando oportunidade de trabalhar, né, e ver que tem uma qualidade de mão de obra, de pessoas preparadas, né? Tanto que hoje a nossa operação, com esse número de pessoas expressivo que eu te comentei, mais de 11 mil pessoas trabalhando, mais de 98% das pessoas são brasileiros, né? Então, coisas que em outro país é muito difícil disso acontecer, por falta de... Falamos de Dubai no início da entrevista, né? Dubai, ali, 90% eram estrangeiros, né? Então, para fazer o metrô. Para fazer o metrô, né? Então, mas isso é um modus operandi do país. Não era a Acciona, qualquer outra empresa que estivesse desenvolvendo lá também é assim, né? Então, e no Brasil nós temos tudo, né? No Brasil nós temos mão de obra qualificada, nós temos bons projetos, né? E isso faz com que os olhos estejam muito bem para cá, né? Então, são 40 países, né? A 40 países. Está em 40 países. O Brasil significa o quê? Se a gente colocar numa escala aí de 1 a 10, a 15, a 20, nós estamos... Qual que é a prioridade da sede olhando para o Brasil? Hoje, o Brasil representa, em termos de negócios para a empresa, como está hoje, atualmente, né, um percentual ainda pequeno quando nós falamos a nível global da empresa, né? Então, a gente está falando representa como entre 10%, 10% a 15% da empresa como um todo. Uma empresa que faturou ano passado 19 bilhões de euros, né? Então, mas eu te digo que está entre as 3 prioridades do grupo. Espanha por si só, da região onde está, mas Austrália, que hoje é uma região onde a Acciona também está investindo muito, né? Fora da Espanha, onde se fatura mais, né? Brasil, né? Vamos falar América Latina como um todo, destaque para o Brasil, porque nós estamos também no Chile há mais de 20 anos também, né? No México também há muito tempo, mas o Brasil seria o destaque da América Latina, e Estados Unidos hoje iniciando operações grandes na área de concessão rodoviária também, né? Empresa centenária, ela é uma empresa familiar? É uma empresa familiar. Ela está listada na Bolsa? Ela está na Bolsa de Madrid, na IBEX. Mas o controle é da familiar. Família. É familiar, está na 50%, terceira geração, tá. Sim, é da terceira geração. Tá. Né? Você conheceu? Conheço bem, né? Conheço o José Manuel Entrecanales. Né? É uma pessoa muito preparada, né? E que fez com que, né, desde que ele assumiu a empresa, chegasse nessa internacionalização, de estar em mais de 40 países, com um foco muito forte na sustentabilidade, né, que desde a geração de energia renovável, que hoje é um dos grandes braços do grupo também, que ainda não estamos no Brasil, mas temos planos de estar aqui dentro de alguns anos. Eu já quero falar sobre esse tema, mas eu adoro levantar essa questão para empresas que são centenárias. Não é com frequência, mas a gente recebe aqui no Show Business empresas
centenárias, né? O presidente da Gerdau esteve aqui, o presidente da Saint-Gobain, a francesa, esteve aqui, que tem mais de 300 anos, né? Mas você que comanda no Brasil uma empresa centenária, você tem a fórmula do sucesso para se tornar relevante durante as décadas até chegar aos 100? Olha, é sempre acreditar, né, e nas oportunidades, investir, né, e inovar, né, isso é uma das coisas que a gente faz muito, né? Bom, você falou de sustentabilidade, né? O que seria a infraestrutura sustentável, André? Eu vou te trazer exemplos. Claro, melhor ainda. De infraestrutura sustentável, né? Na linha 6, por exemplo. Isso. Hoje em execução. Nós substituímos o óleo diesel tradicional dos nossos caminhões, né, por um combustível que chama HVO. Esse HVO é podemos dizer que é um biocombustível feito de reciclagem de óleos, óleo de cozinha, óleo de industriais, né, e com isso a gente reduz mais de 80% das emissões, certo? Isso é um exemplo de infraestrutura, como construir com menos emissões, né? Energia renovável, hoje nós temos garantido, ou seja, pagamos por isso, né, para certificados, né, de 100% da energia consumida durante a execução do projeto nosso, renovável. E assim será quando a linha estiver em operação também. 100% da energia consumida na linha vai ser renovável, né? Utilização de materiais reciclados, né? A circularidade em si, ou seja, o aproveitamento da água, certo? Dos materiais, né? Todo aquele material de resto de obra, né? Reciclar e voltar a utilizar. Então, tudo isso que a gente pode fazer, né, para reduzir as emissões, a gente tem feito num projeto como esse, né? Então, e fora depois o próprio projeto em si, né? A quantidade de emissões que vai deixar de estar emitindo com essa linha de metrô é tremendo, né? Então, a gente sempre diz, né, que, né, hoje não dá mais para separar o investimento em infraestrutura das ações que tem que fazer para mitigar emissões, ou seja, tornar um projeto mais sustentável, né? Então, tem como conviver, sim, né? O início não é fácil, ou seja, a Acciona está desde 2016 neutro em carbono, ou seja, foi uma das primeiras empresas do setor de infraestrutura a ser neutro em carbono. 2016 neutro em carbono, certo? Então, e desde aí, a gente diz a régua só sobe, né? A meta só sobe, a gente tem que reduzir mais e mais as emissões, né? E aí eu vejo que no Brasil, eu tenho conversado muito, né, com as agências de regulação, com os próprios clientes, governos, né, e sempre levo essa pauta. O que se está fazendo para que quem venha construir pense nisso, invista nisso, porque não é barato. Claro. Não é barato, né? Então, e isso está surgindo efeito, porque vários projetos que começam a sair também, né, e principalmente nas consultas públicas, quando se discute, já existem sugestões de exigir, né, metodologias mais avançadas de execução, utilização de combustíveis mais limpos, né, aquisição de energia renovável, né, e isso quando tu bota no teu modelo de negócio, né, funciona. O grande problema que as empresas têm hoje é que quando tu estás investindo no modelo de negócio onde não previa e passa a ter que fazer, diminui a tiro, né? Você é mais caro. Então, quando já nasce com essas exigências, fica muito mais fácil. Nesse tempo todo, né, tantos anos aí no setor de engenharia, no setor de infraestrutura, passando por países da América Latina, mas evidentemente muito tempo no Brasil, qual a história, André D'Angelo, mais te impressionou no setor? Vamos falar de Brasil. E a história que mais te impressionou nesse setor de infraestrutura? Pode ser a história de um profissional, a história pessoal, ou mesmo o que muda na construção de uma linha de metrô, que é o maior desafio hoje seu. Sim. Tem alguma que você lembra? É difícil eu escolher uma história, né? Eu gosto sempre de comentar,
que isso que a gente está fazendo hoje aqui, a linha 6, ela tem tantas coisas bacanas, né? Não só pelo desafio de engenharia em si, que eu já comentei aqui no início, né? Mas todo esse trabalho social que a gente está fazendo com a comunidade. Trouxe aqui exemplos das mulheres, mas nós temos exemplos de escolas, né, que a gente traz as escolas para dentro da obra, mostramos, ensinamos, né, a alegria daquelas crianças ao ver isso, né, a alegria das mulheres que não tinham antes uma renda e hoje passam a ter uma renda e valorizam isso muito, né. Hoje a gente investe em startups também que vocês investem. Investimos. A Operação Brasileira investe? Aqui, sim, nós temos dentro da linha 6, nós temos um projeto que chama Estação Sustentar, né? Esse está associado ao financiamento dessa obra, porque esse foi o primeiro financiamento sustentável feito no Brasil, né? E com isso nós definimos algumas metas, né? E que é empoderamento feminino, que eu já comentei, formação profissional, que eu já comentei também, né, com a parceria com o Senai, né, mobilidade elétrica, certo? E investimento em startups, onde essas startups elas buscam e sugerem projetos, né, para que melhore a qualidade de vida, melhore a mobilidade das pessoas nas estações, de tudo. Então, quando tu vê essas coisas, né, esses projetos sendo realizados, né, e tocando nas pessoas, a reação delas, isso é o que mais me marca, né? A gente falou ao longo do programa, a joia da coroa aí são os projetos, né, sobretudo a linha 6 do metrô de São Paulo. Tem saneamento. Data center está no radar de vocês ou não? Acompanha, né? Acompanha. No Brasil está sendo fomentado muito, né? Em função da nossa capacidade de energia barata comparada ao mundo, né? Mas ainda tem alguns desafios a serem, né, ultrapassados aí. Mas especificamente falando de saneamento, sim, uma breve resposta, porque eu sei que o problema é complexo. Qual que é o tamanho do problema do saneamento no Brasil? Hoje, nós precisamos, daqui a 2033, investir o dobro do que está investindo em saneamento. Hoje a gente deve estar investindo, né, entre 20 e 25 bilhões de reais por ano, chegando a 30, e nós precisamos investir 50 bilhões de reais por ano. Então, esse é o grande desafio que nós temos no setor de saneamento hoje. Projetos existem, estão sendo estruturados, os bancos entraram para dentro dos projetos, ajudando aqueles estados, aquelas companhias, aqueles municípios que não tinham uma estruturação, equipes para estruturar projetos de forma a atrair iniciativa privada. Então tem muitos bancos de fomento. O BNDES é um banco exemplar na área de infraestrutura, né, que desenvolve, estrutura e empresta, financia depois, né? Então isso está acontecendo, né? Mas o desafio é dobrar esse investimento, né? Deixa eu fazer uma pergunta clássica a todos os meus convidados aqui no Show Business. Quem são as suas referências, tanto no mundo dos negócios quanto na vida? Olha, Bruno, eu vou, né, eu não vou dar nomes, né, porque eu poderia estar aí, né, esquecendo alguém, mas eu acho que na minha vida profissional, todos os líderes que eu tive, desde quando eu era estagiário, né, eu passei por alguns líderes, né, todos eles influenciaram, né? Eu acho que eu aprendi isso desde o início da minha carreira, né, que a gente vai pegando aquilo que a gente vê que é bom, né, e vamos nos moldando, né? E na vida pessoal é a família, né? É a família próxima, é a mãe, né, é o pai, é o irmão, né, são os amigos amigos de infância que tá com a gente ainda aí, que eu gosto de manter, né, que eu acho que essa relação, né, faz com que, né, a gente vá se moldando e sempre crescendo, né? E você tem um filho de 22 anos, filho de 22 que não está no Brasil, está na Argentina. Na Argentina. Vai ser engenheiro? Não vai ser engenheiro. Não vai ser, não quer saber de engenharia. Não quer saber. Ele viu o pai, viu a carreira do pai, né?
Mas ele não... E o trabalho árduo do pai. Mas ele está na área das exatas, ele está na área de design, né? Design industrial, então, mas não vai ser engenheiro. Mas não vai trabalhar, então, nas obras do pai? Não, provavelmente não. Não vem aqui no Brasil, nem na Argentina. Mas eu ainda acho que ele pode ir para uma outra área dentro da Sônia, que a Sônia é muito grande, né? A gente falou só de construção, mas a Sônia ela tem geração de energia renovável, ela tem imobiliária, tem museus, tem uma série de coisas aí que alguma coisa a gente busca. Muito bem, nós conversamos nesta edição do Show Business com André de Ângelo, liderança máxima da Acciona no Brasil. Quero te agradecer a presença aqui em nosso estúdio. Obrigado pela presença, por ter trazido tantos temas relevantes, principalmente da companhia aí que é a responsável pela maior obra da América Latina, não é? Exatamente. Obrigado. Eu que agradeço muito mesmo de estar aqui contigo hoje, né? E obrigado. E olha, eu agradeço a você que nos acompanha pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.